Juízes 16, 13. Às vezes. Glória a Deus. Todos acharam? Alguns procurando ainda. Diz assim: e disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me dissestes mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Com que poderia ser amarrado? E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com um liço da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, ainda não me declaraste em que consiste a tua graça, a tua grande força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Os príncipes dos filisteus subiram ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram os olhos e fizeram descer a gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Toma assento, queridos. Jeff, melhora só o áudio para mim aqui, o retorno. Glória a Deus. A história de Sansão foi um dos juízes. Ela começa antes do seu nascimento. Quando Deus envia um anjo até a sua mãe e promete ali um filho. E o filho já prometido já vinha com uma missão. Ele cresceria e ele livraria Israel do cativeiro que eles estavam, do domínio, dos filisteus. E Sansão cresce, mas o anjo disse que ele teria um voto do nazireado. Era um voto que está ali descrito em número 6, em que a pessoa que faz esse voto ao Senhor se consagra a Ele, não podendo ele fazer principalmente 3 coisas: não podia tomar bebida forte, não podia rapar o seu cabelo, passar navalha, e não podia tocar em nenhum homem morto, em cadáver. E que Sansão teria uma força, e Deus deu a ele uma força poderosa, uma força física, para livrar ali Israel da submissão dos filisteus. E este homem foi para a guerra e ele fez muitas proezas, matou muitos filisteus, matou milhares de filisteus com a queixada de um jumento, e tocou fogo no arraial dos filisteus, tocando fogo na cauda de diversas raposas. E ele fez com que os filisteus fossem dominados por um tempo, enquanto ele estava ali cumprindo o propósito do Senhor.
Sansão era um homem que nasceu pronto. Ele nasceu com tudo pronto. Deus deu a ele tudo o que ele precisava para que ele exercesse a sua missão, o seu ministério. É um homem que nasceu, diga comigo, ele nasceu pronto. Nasceu pronto. Mas a gente vai ver na vida de Sansão que ao longo dos anos ele vai se deformando. É interessante que a vida de Sansão, ele é justamente ao contrário do que acontece na vida do cristão. Porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Amém, irmãos? Nós somos transformados, mas aí Sansão agora ele está... Você vai ver que na trajetória dele há uma trajetória de deformação. E aí Sansão começa agora a, de certa forma, ele começa a brincar com a missão. Ele começa agora a flertar com o perigo. E uma das loucuras que ele faz é se casar com uma filisteia, uma mulher de Tina. Totalmente contrário àquilo que o Senhor havia ordenado aos filhos de Israel. Depois disso, Sansão vai a Gaza e se deita com a prostituta. E você começa a ver este homem e ele vai participar de um banquete. A Bíblia não fala que ele tomou vinho ou não no banquete, mas há uma suposição que isso tinha acontecido. E depois disso ele vai e mata um leão, toma o mel do leão. E depois disso ele agora se encontra com Dalila, que a Bíblia não diz se ela era filisteia ou não, apenas diz onde ela morava. E é esta mulher que os filisteus começam a persuadir para que e lhe oferecer dinheiro, para que ela pudesse descobrir qual era o segredo de Sansão. Qual era o segredo da sua força? Eu pergunto a você hoje, querido, você sabe qual é o segredo da sua força? Você precisa saber. Porque você precisa proteger esse segredo. Quem está me entendendo aqui? Diga para o irmão, você precisa proteger esse segredo. É interessante isso aqui porque se a gente supor que Sansão, que a proibição lá de número 6 tem a ver com o cadáver de animal, que não fica muito claro lá. E se a gente supor que Sansão ele tomou o vinho nesse banquete que ele participou, é muito difícil dele não ter tomado. Está lá no banquete, o banquete era mais vinho e comida. Mas a Bíblia não resiste, a gente está supondo. Se a gente fizer essa suposição, a gente então está dizendo o seguinte: que a queda de Sansão não foi de uma hora para outra. Ele, na verdade, vinha quebrando os seus votos. Ele quebra o seu voto no banquete tomando vinho, supondo que isso foi uma verdade. Supondo, ele quebra o seu voto encostando no animal morto. E o último dos votos que ele quebra é quando corta o cabelo. Então, na verdade, ali foi o fio da meada. Ali foi o estopim, ali foi o estourar da bomba. E se essas suposições realmente aconteceram, a gente pode entender aqui que ninguém cai do dia para a noite, irmão. Satanás vem assim, destruindo princípios dentro das pessoas. E é por isso que nós precisamos ter cuidado com os limites que nós ultrapassamos. Com essa vida que eu já falei a semana passada aqui, ou retrasada, da gente ficar querendo viver no risco, no limite das coisas, ao invés de querer viver na plenitude delas. É a questão do copo meio vazio ou meio cheio. Tem gente que gosta de andar na reserva, tem outros que gostam o limite dele tem gente que pega o carro, gosta de andar de 1/4 para baixo. Tem gente que gosta de andar de 3/4 para cima. O limite do combustível. É basicamente isso que a gente está lidando aqui. E a gente vai observar na vida deste homem uma deformação. Diga comigo, deformação. Uma deformação
do seu compromisso com Deus, da sua aliança com Deus, e ele vem ali quebrando um após o outro os seus limites. Mas se isso não for verdade, se na verdade, porque quando o anjo fala sobre Sansão, ele vai falar basicamente sobre o cabelo dele, sobre o corte do seu cabelo, que não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. Se nenhum desses possíveis, supostos atos dele tivessem quebrado o seu voto, mesmo assim, foi o corte do cabelo, foi a revelação de que o voto era, diga comigo, o voto era manifestado. Se é manifestado, então está externamente, né? Mas eu vou botar manifestado externamente, né? Se é manifestado, todo mundo está vendo. Então o voto era manifestado através do corte do cabelo, ou do não corte do cabelo. Então a única coisa visível era isso. A única coisa visível na vida dele era, aleluia, o cabelo que não era cortado. Então o cabelo que não era cortado não era em si, aleluia, a razão da sua força, mas era o símbolo da sua força. Aleluia, era a forma com que, aleluia, ele externava para as pessoas que havia um compromisso dele com Deus. Quem está me entendendo até aqui? Vocês entenderam até aqui? Então vamos lá, vamos construir aqui. Então, se isto é a forma externa, a gente precisa entender, aleluia, que este cuidado dele não cortar o cabelo, aleluia, estava diretamente ligado ao seu voto particular com Deus. Há um sentimento de aliança interna que na verdade estava no seu coração. Há um sentimento, aleluia, de temor a Deus, e que este sentimento os homens poderiam ver por meio do seu cabelo que não era cortado. Pastor, eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Eu quero chegar que existem coisas que nós fazemos, e aquilo que nós fazemos revela o nosso coração. Então, sim, mas eu tenho que orar, pastor, porque eu tenho que orar de joelho, né? Por que é que eu tenho que orar antes de comer? Por que é que eu tenho que jejuar? Por que é que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo? Sabe por quê? Porque existem ações que nós fazemos que está revelando a nossa aliança com Deus dentro do nosso coração. É por isso que a gente faz a ceia do Senhor. São coisas externas que manifestam aquilo que está internamente. São coisas externas que falam de uma aliança que é invisível e que só Deus pode ver. Mas Deus, Ele quer que isso seja manifesto para todas as pessoas. Por quê? Porque o nome dEle tem que ser glorificado na tua vida. Aleluia. Então não é uma simples oração de joelho, não é um simples ler a Bíblia, não é uma simples vir ao culto, não é um simples, é um conjunto de coisas que expressam a fé viva e verdadeira que nós temos, uma aliança, aleluia, que não pode ser quebrada. Então, quando Sansão vai se permitindo a isso, quando ele vai quebrando isso, na verdade, aleluia, a história vai revelando que a aliança, aleluia, que ele tinha com Deus estava sendo enfraquecida pelo pecado, pelas permissividades. Irmãos, o pecado ele corrói a aliança. O pecado ele vai corroendo a nossa fé. O pecado ele vai corroendo os princípios de Deus dentro de nós. Então, observe bem, você está observando que chega uma hora que a Bíblia diz que ele descobre o seu coração. Salomão é muito claro quando ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E como é que ele descobre o seu coração? Satanás lançou um ataque contra a sua alma. Sansão ganhou de 1000 soldados, mas perdeu de um colo de uma mulher. O ataque da alma. Satanás mudou a estratégia nos dias de hoje.
Ele quer atacar a sua alma. Ele quer deixar você atribulado. Ele quer deixar você inquieto. Ele quer deixar você convulsionado. Ele quer deixar você, certo, acelerado. E foi isso que aconteceu. A Bíblia é clara, aleluia. Quando ele começa a alma, ele fica atribulado, acelerado. Ele não aguenta, ele fica sufocado. Por quê? Pelas palavras de Dalila. Nós precisamos colocar filtro em nossos olhos e nossos ouvidos. Filtros que guardem a nossa alma. Sim, parar de assistir coisas, parar de ouvir coisas, parar de conversar com pessoas que só fazem atribular a nossa alma. Existem pessoas tóxicas, irmãos, que quando você se encontra com ele, você sai pior, você sai atribulado, você sai agitado. E nós precisamos guardar o nosso coração dessas coisas. É simplesmente não quero saber. É simplesmente desbloquear, parar de seguir, sair desse grupo de WhatsApp. Quem está me entendendo aqui? Nós precisamos aprender a dizer não a muitas coisas. Irmãos, a gente tem que aprender a dizer não a quase tudo para a gente vencer nessa vida. E ele começa a brincar com algo que é sério, com algo que não pode brincar. Existem coisas que são sérias na nossa vida. Existem coisas que não podem ser, irmãos, expostas. Existem coisas que têm que ser protegidas. E isso que está em jogo aqui é a nossa intimidade com Deus. Tem que ser protegida. Não pode simplesmente a gente brincar com esse tipo de coisa, confiando numa graça de Deus, numa hipergraça que Deus entende, que Deus sabe. Irmão, Deus entende, Deus sabe, mas Deus não concorda. Você sabe que é o problema de muitas pessoas hoje? É que elas confundem a misericórdia de Deus com a aprovação de Deus. Eu vou repetir. Tem gente que confunde a misericórdia com a aprovação de Deus. É porque Deus não te puniu ali, é porque Deus não te pegou ali. Aí você acha que Deus está se agradando. Não, isso foi fruto da misericórdia de Deus. Mas você precisa olhar para o texto bíblico, para a sã doutrina, e entender que mesmo que Deus não tinha te punido, mesmo que não tenha acontecido nada de ruim com o teu erro que você praticou, você precisa urgentemente voltar ao princípio de Deus. Não confunda a misericórdia de Deus com a aprovação. E é isso que esse homem faz. Ele está vendo e nada acontece com ele, e nada acontece. Ele está achando que ele está abafando. Porque se ele tomasse a porrada no primeiro erro, ele já se assustava. Por isso que esse tempo da graça é um tempo desafiador. Porque Deus é longânimo. Mas chega uma hora que a justiça chega, irmão. Diga para o irmão assim, o boleto chega. Uma vez eu fui fazer uma obra missionária. E aí eu estava com um carro. Eu tinha um carro que era muito veloz. E aí meu pastor se empolgou. Não, deixa eu dirigir. Eu disse, tudo bem, se eu quero dirigir. Foi multado. Pense numa multa alta virada nos 500. Ele acelerou numa descida e a Polícia Rodoviária Federal de Pernambuco estava lá. Ó, pique, pegou. Então, demorou uns 4 meses ou 5. Mas a multa chegou lá em casa. Não adianta, irmão. É longe, foi não sei o que lá, foi no ano tal. A multa, o boleto chega. Sempre chega. E a gente precisa entender isso aqui. Então, Sansão, ele cai ele consegue se livrar de 1000 filisteus, mas perde para o colo de Dalila. E aí nós temos uma cena terrível aqui. Quando os filisteus, irmãos, a gente tem que entender aqui. A gente tem que entender algo.
Eu anotei aqui, cadê Jesus? Me ajude. Ana. A gente precisa entender o que é que o pecado faz. Ele aprisiona, ele cega e ele oprime. Olha o que aconteceu com esse cara. Eles pegaram ele, prenderam ele, furaram os olhos dele e colocaram ele num moinho opresso, num cárcere. É isso que o pecado faz na vida do homem. Ah, mas a misericórdia, irmãos, a conta chega. E aí entenda aqui. Porque o que é a misericórdia? A misericórdia é quando Deus não imputa o erro. Mas existem pecados. Mas que erro? No campo espiritual. Mas existem as consequências naturais do pecado. Por exemplo, Deus perdoou Davi quando pecou com Batseba. Perdoou, mas ele pegou as consequências. Ele disse assim: olha, eu vou te perdoar, mas a espada nunca vai se apartar da sua casa. E aquilo que você fez escondido será feito aos olhos de todo Israel. Mas ele foi perdoado. Então não confunda uma coisa com outra. Porque tem gente que diz assim: eu vou pecar aqui, tá, mas eu vou pedir perdão e está tudo certo. Não, não está tudo certo não. Está tudo certo na questão espiritual, se realmente você se arrepender. Mas existe a consequência do erro. Quem está me entendendo aqui? Há uma consequência. Então é isso que esse pecado fez. Então a gente precisa entender que esse cidadão, ele nasce pronto. E ele vai se deformando. A vida de Sansão é justamente o oposto do que a nova aliança propõe. Porque a nova aliança propõe justamente essa transformação. E ali a deformação. E é um exemplo, o exemplo de Sansão é um exemplo do porquê Deus não pode nos dar tudo de vez. O cara recebeu tudo de vez. Ele tinha tudo. Ele tinha apoio dos líderes de Judá. Ele tinha força. Ele tinha a proteção de Deus. Ele tinha tudo. E agora ele começa a se deformar. É por isso que às vezes demora para Deus nos dar algumas coisas, porque Ele está te protegendo, irmão. Dê glória a Deus, Ele está te guardando. Guardando de quem? De você mesmo. Está te guardando de você mesmo. Quando Moisés foi chamado por Deus, Deus disse assim: pega esse seu cajado aí, jogue no chão. O cajado se transformou em uma cobra. Muitos teólogos dizem que o cajado se transformou numa cobra porque Deus queria mostrar qual era a natureza de Moisés. A cobra ali era a natureza humana. Aí ele pega agora. Aí Deus diz, aí o cajado agora se transforma. Só que ali, quando o cajado se transforma, não era o mesmo cajado que estava na mão de Moisés. Agora era o cajado de Deus, porque passou por transformação. Agora Moisés poderia ser, quem está me entendendo aqui? Poderia ser usado, aleluia. Então observe bem, primeiro Deus vai revelar a você quem você é, meu irmão. Você está me entendendo? Estou pregando aqui, me ajude a pregar hoje. Deus vai te revelar quem você é, depois Ele te transforma. Para que você não se engane quem você é. E todas as vezes que você estiver com medo, e aí eu falo para aqueles que possuem, aqueles que estão debaixo de uma missão em Deus, porque toda a igreja deveria estar, mas você que está debaixo da missão, quando vier a luta, quando vier o problema, quando vier as aflições, quando vier as perseguições, solte o cajado. Solte o cajado. E aí você vai ver que quem te levou a tudo isso não é você. Essa é a natureza que não presta. Pegue o cajado de novo. E você vai dizer assim: eu não estou aqui pela minha força. Eu estou aqui pela força que vem dos céus.
Aleluia, eu estou aqui pela força que vem dos céus. Foi Ele que me trouxe aqui. Eu não tinha condições nenhuma de vir aqui. Foi disso que Sansão se esqueceu. Ele se esqueceu quem ele era. E que tudo que ele tinha vinha de Deus e não do homem. Quem me entende aqui nesta noite? Aí os cidadãos pegam ele, prende, vaza os olhos, coloca onde? No moinho para moer grãos, numa roda, e ele passava o dia todo ali, empurrando. Esta é a visão clara de alguém, esta é a imagem clara de alguém que perdeu a visão espiritual. Faz força o dia inteiro e não sai do lugar. Se cansa, se acaba todo, o dia todo, mas não sai do lugar. Está preso a uma roda. Está sem visão espiritual. Se você está nessa situação, você está com uma vida aí que não vai para lugar nenhum, você precisa ser iluminado por Deus. Você precisa buscar uma iluminação urgente do céu. Você precisa que Deus ilumine os seus caminhos, porque você perdeu a visão. Aí está um homem sem visão. O cenário de um homem que perdeu a visão. Ele passa o dia inteiro trabalhando, se acabando, se matando, mas a vida não vai para lugar nenhum. Preso. E aí você vê como esse homem chega em uma vida decadente, a ponto dos filisteus estarem no templo lá de Dagon, celebrando pela captura dele, que ele tinha feito um estrago nos filisteus, um homem só, e chamam ele agora para a festa, para zombarem dele. Um homem que nasce para ser herói. Você sabe o significa o nome de Sansão? Filho do sol. E agora ele está na escuridão, sem enxergar, sem visão, sem nada. É isso que Satanás quer fazer. Ele quer justamente inverter a tua identidade. Ele quer arrancar a tua identidade. Ele quer arrancar aquilo que Deus falou acerca de você, porque o nome Sansão veio dos céus, filho do sol, aquele que foi feito para brilhar. Quantos Sansãos estão hoje, irmãos, na escuridão? Na escuridão. Então a gente precisa olhar para a vida deste homem e aprender que é possível ter tudo em Deus e de repente perder tudo. E é interessante que o texto termina dizendo que o cabelo dele começou a crescer. Mas não importa se o cabelo cresceu. É isso que eu quero que entenda. Tem gente que acha que quando Sansão começou a orar, o cabelo começou a crescer. A Bíblia não diz isso. Não está aí no texto não. Que ele orou e o cabelo começou. Isso aí são os filmes, as produções de Hollywood que mostra lá na hora ele orando e o cabelo crescendo. Mas a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que quando ele começou a orar, Deus restaurou a sua força, porque a sua força não tinha nada a ver com o seu cabelo, mas tinha a ver com a intimidade que ele tinha em seu coração, com a aliança. Quem está me entendendo aqui? Com a aliança, aleluia, no seu coração. Então não importa, Deus mostrou para ele, aleluia, que sem cabelo ou com cabelo, aleluia, aleluia, ele tinha poder para dar força a ele, para derrotar os seus inimigos. Mas por que o cabelo? Porque era no cabelo que Deus era glorificado. Não deixa Satanás tirar isso de você. Não deixe que as pessoas tirem, aleluia, esses sinais externos, aleluia, que mostram para as pessoas a tua devoção. Não posso ir para tal lugar não. Por quê? Porque eu sou crente.
Não fala, eu não ouço tais coisas, eu não ouço isso. Eu não falo. Por quê? Porque são sinais externos da tua aliança com os céus. Remove isso. Quem vai te diferenciar? Remove isso. Como Deus será glorificado na sua vida? E aí você vai entender que quando Sansão ora, pede o menino que estava com ele para ir para as colunas centrais do templo. E ele pede a Deus, ele ora a Deus para que Deus desse a ele a força mais uma vez. E Deus atende a oração dele. E a Bíblia vai dizer que ele mata mais pessoas na sua morte do que na sua vida. Diga comigo, ele matou mais pessoas quando ele morreu do que quando ele viveu. Porque o sinal é esse, o segredo é esse. Deus tem que estar com você. Você não pode perder. Irmãos, até no último suspiro, Deus mostrou que aquele homem, olha que coisa tremenda. Deus mostrou aquele homem que Deus é tão poderoso que tudo aquilo que ele viveu foi menor do que aqueles minutos de fé e de arrependimento e de profundidade e de intimidade que ele foi. Ele, naquela última oração, pastor Misael, ele foi intenso. Deus queria estar mostrando, não para ele, porque ele morreu, mas mostrando para mim e para você, que é isso que Deus está buscando em nós. Intensidade. Sabe? Deus disse, meu filho, é como se Deus dissesse para ele, se você fosse intenso durante toda a sua vida, como você está sendo intenso agora. Eu vou mostrar, eu vou deixar a sua vida como um exemplo para os meus servos que virão. De como eu posso fazer. Como eu posso fazer tantas coisas com tão pouco do homem? Ah, meu Deus. O homem vive uma vida inteira, mata milhares de filisteus. E aí Deus pega em 1 minuto, 2, alguns minutos de vida daquele homem e dá uma lição para mim e para você, porque para ele não adiantou mais. A lição ficou para mim, a lição ficou para você, de que nós somos o numerador. Na multiplicação nós somos o numerador, nós não somos o multiplicador. O fator multiplicador é Deus. Então se você tiver 1, Deus multiplica vezes 1 milhão. E está tudo certo. Quem recebe aqui essa palavra? O problema é que Deus tem que ter isso de você. É isso que Deus está dizendo assim, me dá. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero ter isso de você. E se eu tiver, quando eu tiver, se prepare para viver coisas grandes, aleluia, na minha presença. Se prepara para viver coisas grandes. Como isso é possível? Eu fico observando. Meu Deus, o cara vive uma vida inteira e Deus usa poucos minutos da vida dele para mostrar a ele que nunca foi ele, sempre foi Deus. Ele nunca tinha dado a Deus o coração completo. O coração dele era dividido. Ele ficava na fronteira, no risco, na área do risco, na área da queda, na área... Ele ficava nessa área do risco. Agora imagine se este homem resolvesse entregar todo o seu coração a Deus. Imagine você. Certamente ele só não iria suplantar Davi, mas a história dele iria ser contada no mundo inteiro, irmãos, de uma forma diferente.
Porque quando a gente ouve hoje a história de Sansão, a gente se lembra só do fracasso. A gente não lembra da vitória, de que ele fez, de que ele matou 1000. Não, fale de Sansão lá fora. Era um homem forte que caiu com Dalila. Então, que a gente possa entender isso nesta noite. E por último, eu quero trazer um outro paralelo aqui. O paralelo da unção com o paralelo da santificação. O paralelo dos dons, dos talentos. E tem muitas pessoas que ainda se batem com isso. Tem muitas pessoas que ainda... Irmão, o talento ele chama a atenção. O talento ele lança luz sobre as pessoas. Mas diante de Deus o que vale é a santificação. Diante de Deus o que vale é o comprometimento. É interessante que na parábola dos talentos, o que valeu ali foi quem cumpriu o que o Senhor mandou fazer. Foi o comprometimento dele com a missão que o Senhor tinha entregado a ele. Então, tome muito cuidado. Proteja. Aleluia. A unção, ela não tem condições de te proteger da queda. A santificação tem. A unção não protege. Aquele cara tinha unção, estava sendo usado por Deus, mas ele estava indo no caminho da autodestruição. Sendo usado. Tanto que os 3 testes de Dalila deram errado. Porque as cordas quebravam como se fossem fios de cabelo. Não se esqueçam disso. Foram 3 testes que ele foi amarrado, cordas novas, com isso, com tanta coisa que amarraram. E quando ele se levantava, parecia fio de cabelo que ele estava preso. E quebrava. Diga comigo, a unção estava lá. Estava lá, porque Deus dá e Deus não toma. Mas quem nos livra das quedas é a nossa intimidade com Deus. É a nossa entrega. É a nossa renúncia. Por isso que Jesus vai dizer que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Jesus não disse, pegue seus dons e me siga. Pegue todos os seus talentos, todos os seus bens e me siga. Não, Jesus diz assim, pegue a sua cruz. Porque capacitar, eu estou aqui para te capacitar. Eu estou aqui para te treinar. Desculpa, para te treinar. Eu estou aqui para te ensinar. Mas o teu compromisso comigo tem que ser a tua santificação. O teu comprometimento. Então que você hoje guarde isso dentro do seu coração. Tem coisas que não dá para negociar. E sim, Deus fica esperando sim as manifestações externas da nossa aliança com Ele. Sendo que isso não é o segredo. O segredo é o que está dentro do teu coração. É o que te motiva a fazer isso. Amém, irmãos? É o que te motiva a orar. É o que te motiva a buscar. É o que te motiva a estar na casa do Senhor. A não vir para a casa do Senhor quando você está afim. Quando você... hoje dá tempo para eu ir na igreja. Hoje dá tempo para eu ir no culto. Não, não é isso. É comprometimento. Não, hoje eu tenho que ir. Hoje eu preciso ir. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. É diferente. É muito diferente isso. E nós precisamos perceber, entender e absorver o princípio de Deus, o ensinamento de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você guarde esta palavra dentro do teu coração. Para que no final da sua vida, a sua vida reflita a chamada de Deus sobre você.
Deus chamou Sansão para ser filho do sol, mas ele terminou em trevas, com a perda da visão. Não permita que isso aconteça. Irmãos, eu ouvi algo interessante essa semana passada. A expectativa de vida nossa está aumentando, irmão. Vai aumentar cerca de 40 anos. A pergunta é, o que é que você vai fazer com esses 40 anos a mais? Vocês sabiam disso, né? Hoje no Brasil já existe, acho que é 5.000 pessoas com mais de 100 anos. Eu pretendo chegar aos 120, 130. Estou orando ainda para ver como é que eu vou acertar isso com Deus, tá? Não, mas é verdade isso que eu estou falando. Se você continuar, quanto mais se você estiver aí no óleo, na presença, cheio da graça, cumprindo a missão, aí Deus diz assim, vai ficar mais um pouco aí, porque... Quem está entendendo aí? Eu não fique pensando aí, 70, 80, irmão, com 80, 70 você está parecendo um menino aí. Quem toma quem toma... Tem gente que não toma posse, não. Meu Deus do céu, eu estou profetizando aqui, irmão. Tem muita gente dizendo que nos próximos 5 anos a medicina vai passar por uma revolução. Né? Eu creio que eu creio que a cura do câncer já saiu. Ele já tem. Eles só estão esperando. Eles só estão esperando a coisa, mas eu acredito que a cura do câncer ela já aconteceu. Eu acredito nisso. Então, alguns cientistas estão dizendo aí, homens assim, da área, que nos próximos 5 anos a gente vai passar por uma revolução absurda na medicina, por causa dos nanorobôs e dos órgãos artificiais. Órgãos artificiais. Então tem muito tempo para viver. E tem muita alma para ganhar para Jesus. Então guarde o teu coração. Aleluia. Guarda o teu coração. Para que você alcance o propósito de Deus para a tua vida.